Fala pessoal, tudo bom? Vamos então à nossa segunda aula e eu acho que eu não vou ficar aparecendo aqui durante essa segunda aula. Enfim, eu ainda não domino 100% essa plataforma, mas eu acho que os slides sim, eles irão ficar aparecendo. Eu precisaria jogar essa aula que eu vou dar aqui para vocês para o meu e-mail, mas como o slide ele é muito pesado, então eu deixei ele aberto aqui na minha tela do meu computador. Só que vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou ter que tirar dessa tela aqui e ir lá pro slide, mas vocês vão ficar me escutando, se Deus quiser. Deus é mais. Deixa eu só ver aqui. Isso está no máximo. Opa, solucinho. Então vamos embora. Vamos para a nossa segunda aula. Suponho que vocês estejam me ouvindo, tá bom? E vamos colocar aqui no início, tá? Então vamos lá. Conceitos e primeiros socorros em traumas e lesões musculoesqueléticas, tá bom? Essa aula basicamente, gente, é para vocês entenderem nomes, conceitos que são bem comuns do dia a dia de vocês na educação física, até na educação física escolar, na prática desportiva. E eu sempre costumo dizer que muitas vezes as pessoas utilizam os termos de maneira errada. E eu não sei se vocês sabem, mas se você utilizar os termos de maneira errada por muitas vezes, às vezes, com o passar do tempo, algo que é errado parece que vira certo. Tá? Então, vocês já pararam para prestar atenção? Que as pessoas às vezes podem estar falando que é uma distensão, um estiramento, uma contratura, enfim, um rompimento. O que é que significa cada coisa? Tá bom? Então, esses conceitos aqui, espero muito que ajude vocês, tá? No dia a dia da prática profissional de vocês. Daqui a alguns meses, né, vocês formados, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, lesão. Lesão é qualquer trauma, tá? Qualquer trauma. André, o que é trauma? Trauma, ele pode ser considerado qualquer agressão, tá, ao nosso corpo. Eu vou voltar mais a uma questão mais de um trauma mecânico aqui com vocês, tá? E que acometa. Você não está vendo, mas é um bocejo meu. E que acometa principalmente o nosso sistema músculo-esquelético, tá bom? Ah, mas existe trauma de outras maneiras, André? Tem trauma elétrico, tem trauma químico, você pode ter um trauma por envenenamento, enfim, tem vários, tem trauma psicológico, mas não é o objetivo aqui, tá bom? Então a gente vai colocar como trauma como uma lesão extensa, tá? E basicamente aqui a gente vai falar de vários tipos de trauma mecânico, tá? E cada um vai ter uma nomenclatura, tá bom? E teoricamente esse trauma ele tem uma característica mais de forma acidental. O que é uma contusão? Vocês já devem ter ouvido falar. Contusão nada mais é do que um trauma direto no corpo. Eu vou tentar ser bem simples aqui com vocês, de uma forma muito didática. Contusão é assim, é onde você teve uma força num determinado local e aquele local se lesionou. Então vamos fazer de conta assim, vamos supor que eu tenha duas pessoas. Uma pessoa caiu com a mão no chão e ela foi lá e ficou com um roxo na mão dela. A segunda pessoa também caiu com a mão, tá? E ao invés de ficar com roxo, ela teve como consequência, sei lá, uma fratura na clavícula, tá? Mas ela bateu a mão no chão. Então, contusão é um trauma direto. Ou seja, para falar a verdade, só a primeira pessoa é que sofreu uma contusão, porque ela bateu a mão no chão e o que machucou, o que lesionou foi a mão dela. A segunda pessoa que bateu a mão no chão e fraturou a clavícula, a gente não considera como uma contusão. A gente considera o quê? Como uma lesão, mas não é uma contusão. Tá bom? Fratura, vocês já devem ter ouvido falar, fratura quer dizer toda lesão de descontinuidade óssea. Tá?
Ah, professor, qualquer lesão no osso é uma fratura? Não, você já deve ter batido, por exemplo, com a tua perna aí em algum lugar e nem por isso você teve uma fratura, mas você teve uma lesão no osso. Tá? Mas toda vez que você tem uma descontinuidade, ó, vou até passar aqui, ó, uma descontinuidade no osso, tá? Você tem uma fratura. As fraturas elas podem ser fechadas ou abertas, né? Ou fraturas expostas e fraturas fechadas. Tá? Vocês já devem ter visto, tá? Mas basicamente é quando você vê o osso, tá bom? Vê o osso. Já posso adiantar para vocês que todas as fraturas expostas elas são de caso cirúrgico. Ué, professor, as fraturas não expostas não precisa operar? Às vezes não, às vezes só com uma talhinha de gesso ali a gente já resolve, tá? Professor, como é que eu identifico uma fratura, hein? Às vezes eu posso estar lá com um aluno meu, ele estava jogando futebol, estava jogando vôlei, estava, enfim, escorregou. Será que ele quebrou ali algum osso do tornozelo? Será que ele quebrou algum osso da perna? Será que ele quebrou algum osso do antebraço? Tem como a gente identificar. É claro que o ideal é sempre um raio-x, mas existe uma possibilidade da gente estar vendo se aquele local fraturou. Então vamos ver algumas coisas aqui. Ó. Dor intensa no local, um edema exacerbado, hematomas, né, que são essas partes de roxidão. A pessoa não consegue ter nenhum tipo de força muscular. Ela perde totalmente ou quase que total todos os movimentos e principalmente aquele membro ele fica altamente deformado, tá? Geralmente com abaulamento. Tá? A gente já começa a ter uma suspeita. Professor, a gente vai saber fazer essa imobilização? Deus queira que permita, que Deus permita a gente fazer uma aula prática sobre isso, tá bom? Alguns locais aí que a gente tem algumas fraturas, ó, que vocês podem estar observando. Coloquei os mais comuns, tá? Clavícula. Então acho que você deve estar vendo aqui esse abaulamento, né? É comum que a clavícula ela se eleve por questões que quando se fratura o esternocleidomastoide ele puxa a clavícula para cima, tá? Antebraço também é bastante comum, tá? Antebraço, punho e mão, principalmente em quedas onde essa queda vai o peso do corpo de encontro ao antebraço. Interessante, geralmente o antebraço ele se encontra pronado nessa queda. Coxa, fêmur, é bem comum fraturas de fêmur, você vê mais ou menos um membro que está com a fratura, ó, ele fica menor do que o outro, tá? Gera um encurtamento do membro, tá bom? Tíbia. Tíbia é um dos ossos mais comumente fraturados, principalmente em esportes de contato, de luta e o futebol. Tá? Tíbia e fíbula são os ossos da perna. Fraturas expostas, ô delícia, hein? Olha aí essas fotinhas aí. Fraturas expostas aí, uma de membro inferior, próximo ao tornozelo, a outra de antebraço, próxima do punho da mão. Isso aí não tem jeito, tá? É claro que existem algumas condutas com relação às hemorragias, a gente vai passar isso para vocês. Mas basicamente isso aí, gente, é ligar para o SAMU, ligar para os bombeiros e correr para o hospital. Tá? As primeiras condutas aí com relação às fraturas, tá bom? Uma das coisas que a gente sempre comenta, tá? Qualquer tipo de fratura, gente, primeira coisa que eu sempre recomendo, na dúvida não faça nada. Na dúvida não toque no paciente. Na dúvida apenas tente o acalmá-lo até chegar alguém que esteja mais preparado, tá bom? Se é uma fratura, às vezes, de membro superior, por exemplo, e você acha que aquela pessoa ela consegue se levantar, até para, de repente, a gente procurar um local que tem um pouco mais de conforto, tranquilo. Se não, deixe ela lá. Eu sei que não é uma das coisas mais confortáveis, porque às vezes vai ser um asfalto, vai ser uma situação que não, enfim, que não dá as melhores condições para estar aguardando, mas infelizmente às vezes é o que vai ter que ser feito, ficar quieto, tá? Existe uma condição de imobilização, a gente vai aprender isso, tá? E tem um detalhe, as imobilizações, elas devem ser feitas sempre com o membro do jeito que ele está. Professor, eu achei o antebraço todo torto, você vai imobilizar ele todo torto. Professor, o pé virou todinho, você vai mobilizar com o pé virado todinho.
Você não vai desvirar, você não vai ajeitar, você não vai desentortar, você não vai fazer nada, tá bom? E sempre as imobilizações elas têm que ser com artifício um pouco mais rígido. Então pode ser pedaço de madeira, pode ser uma tábua, pode ser um pedaço de galho, pode ser coberta, pode ser às vezes um isopor que é um pouquinho mais grosso. A gente vai tentar usar com o máximo de coisas possíveis, tá bom? Ah, uma das coisas que a gente preconiza muito, principalmente quando tem sangramento, é que a gente tire os tecidos para que a gente veja o local. Então, rasgar a roupa, cortar a roupa, às vezes pode ser uma conduta interessante, tá? Claro que a gente sempre toma cuidado para que esse ato de rasgar a roupa ou cortar a roupa, ele não cause movimento excessivo ou, se preferir, nem causar movimento nesse indivíduo, tá? Nesse acometido. Então não adianta você também rasgar a camisa do cara, mexer o tronco do cara todinho e aí você vai lá e lesiona a coluna dele, tá? Professor, quais são os princípios de imobilizar um local lesionado? O ideal é que você sempre imobilize as articulações que fazem parte daquele osso. Então, exemplo, vamos supor que você tenha tido uma fratura no rádio. Não adianta você só imobilizar o punho, você tem que imobilizar o punho e o cotovelo, tá? São sempre as articulações envolvidas com aquele osso, ou de forma proximal ou de forma distal, tá? Essa é sempre a técnica. O que a gente não deve fazer? Não deve reduzir a fratura. O que é reduzir a fratura, professor? Reduzir a fratura é tentar alinhar ela, tá? Imagina, um osso vai lá, se desloca, você tenta alinhar as duas partes da fratura. Nunca, tá bom? Nunca, 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 nunca. Provocar grandes apertos ou compressões que dificultem a circulação do sangue. Muitas vezes a gente até vai fazer o famoso garrote, mas ele tem que ser muito bem conduzido, porque senão, às vezes, ao invés de a gente salvar a pessoa, a gente pode até prejudicar aquele tecido de forma desnecessária, e aí a gente pode causar ali uma falta de sangue e vai levar a uma necrose, tá bom? E numa fratura exposta, pelo amor de Deus, tá? Não vai querer colocar os ossos para dentro do corpo, tá bom? O osso está lá, deixa o osso quieto. Tá? Existe a técnica para estar pegando todas essas questões de um ou outro segmento que tenha se perdido, digamos assim, com relação ao pós-trauma. Algumas precauções, tá? Fratura de costela, eu sempre costumo dizer que é uma das fraturas que mais enganam a gente. Porque, por incrível que pareça, dependendo do local de onde se fratura, você não sente dor. Então, se você for ver, por exemplo, aqui ó, perto do externo, existe uma coisa chamada de cartilagem costal. Essas cartilagens costais, elas não têm nervos. As fraturas, quando são muito próximas aqui, basicamente não geram incômodo. Ué, André, e qual que é o problema? O problema é você bater, às vezes, com o teu peito no volante, tem uma fratura, cria-se uma ponta desse osso aqui, essa ponta desse osso perfura um órgão, dependendo do órgão você não sente incômodo, você vai para casa, dorme, e quando você acorda, você tem anjos do lado, ali do teu ladinho. Você morreu, entendeu? Então, trauma em tórax, gente, é preconizado. Corre para o hospital, tá bom? E a gente tem que ficar em alerta ali pelo menos de 24 a 48 horas, tá? Faz os exames, mesmo que você não tenha sintoma, porque muitas vezes uma fratura nesses locais aqui pode ter perfuração de órgão e você não está sentindo nada. Aí depois você só vai sentir quando você entrar numa coisa que a gente chama de choque hipovolêmico. Essa é uma das fraturazinhas que provavelmente vocês vão encontrar em alguns atletas, principalmente em corredor, tá? Que são as fraturas de estresse. São pessoas que comumente, por um excesso crônico ou por um uso inadequado, comprimem ou estressam demais uma região óssea, aquele osso ele vai lá e fratura.
tá? É o que a gente chama de uma fratura por uso excessivo, tá? Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de um metatarso, tá? Que a gente chama isso de síndrome dos corredores, que às vezes pode estar causando uma fratura. A grande vantagem é que quando a gente sabe que existiu essa fratura, provavelmente a pessoa, por si só, ela já consolidou. Basta, às vezes, você entrar em repouso que essa fratura lá consolida. Entorse. O que é entorse, André? Então vamos lá. Provavelmente quando eu falo de entorse, eu acho que é bem provável que você sempre pense no tornozelo, né? Algum de vocês aí já deve ter torcido o tornozelo em algum momento. O que é entorse? Entorse é toda vez que a gente tem uma lesão de tecidos como ligamento, cápsula, tá? Toda vez que você estira demais esses tecidos, mais do que o que eles aguentam, digamos assim, a sobrecarga que eles aguentam, tá? Você está diante de uma entorse. Professor, o termo entorse pode ser usado para músculo? Não. Pode ser usado para osso? Não. Pode ser usado para cartilagem? Não. Pode ser utilizado para tendão? Não. Pode ser utilizado para menisco? Não. Entorse é um termo utilizado para ligamentos e cápsula, tá bom? Qualquer articulação pode ter entorse, André? Qualquer uma, desde que seja uma articulação sinovial. Ligamento e cápsula cicatriza, André? Cara, o ligamento pouquíssimo, a cápsula cicatriza um pouco melhor, porque ainda tem sangue, tá? Isso aqui são os graus de entorse que a gente tem, grau 1, grau 2, grau 3. O grau 3 são rupturas ligamentares. E basicamente nesse grau 3 aí, meu amigão, você já tem que ter provavelmente um procedimento cirúrgico, tá? Provavelmente um procedimento cirúrgico. O grau 1 e o grau 2, geralmente com imobilizações e fisioterapia, você já consegue ter um pouco mais de resultado, tá? Luxação. O que é luxação, André? Luxação é o famoso meu ombro se deslocou, meu joelho saiu do lugar. É o sair do lugar. É uma perda de contato entre duas superfícies ósseas, né, que estavam ali numa articulação, tá bom? Ela pode ser total, ou seja, você desencaixou totalmente, ou seja, você tem uma luxação, ou ela pode ser parcial, tá? E aí nós temos uma subluxação. Provavelmente você conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que luxou. O ombro é o mais comum de luxar, né? Você já deve ter ouvido, conhecido alguém, né, que falou assim, meu ombro saiu do lugar. Esse ombro sair do lugar é uma luxação, tá? Ombro e joelho são os dois locais mais comuns. Primeira conduta numa luxação, tá bom? É imobilizar, tá bom? André, eu tento botar de volta no local, não aconselho, não aconselho. Apesar que a maioria das luxações, elas voltam de forma espontânea. Ou seja, o ombro saiu do lugar, o mínimo que ele fizer ali já volta. Tá? Um pouquinho de movimento que ele volta, o ombro encaixa de novo no local. Mas eu não aconselho ninguém, tá, a estar realizando essa redução de luxação. Tá? Existem técnicas, mas eu não aconselho. Deixa eu ver. Esses vídeos aqui, eu não sei se eles estão passando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Esse aqui é um vídeo de um ombro luxado. Ó. O ombro desse cara aqui tá luxado, tá? Olha a carinha dele de feliz aqui. Geralmente o ombro ele sempre luxa para baixo, tá? Ele luxa inferiormente. O médico agora ele vai tentar encaixar o ombro dele, tá?
Isso aqui é técnica de relaxamento. Se você não relaxar, não vou conseguir botar isso. Aqui. E aí o médico está tentando reduzir o ombro dele. É cadeira. Aí eu gasto. Eu posso um filho. Até eu. Pronto, botou no lugar. Neguinho aqui também. É? Ainda tá essa técnica. É verdade. Olha a cara de felicidade depois que colocou no lugar, né, gente? Eu posso falar porque eu já luxei meu ombro, é foda, viu? Vamos ver o que tem isso aqui. Isso aqui é uma luxação de patela. Olha o médico tentando colocar. A patela tá fora do lugar. Pum! Isso, delícia, hein, papai? Pronto, patela reduzida. No YouTube tá cheio desses vídeos aí, gente. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é mandíbula. Good morning. Can you explain what happened to your son? Okay, well, he just come to me probably about 9:30 this morning, which is Ó, a mandíbula dele tá luxada. Tuesday morning, and said his mouth was stuck. He yarn, took a yarn and couldn't close his mouth out of the yarn. And I thought it was kidding, you know, so he got him a piece of paper. And written on the paper said his mouth was stuck. Anyway, it's time to go to the hospital, get it checked out. How about same thing? Remember how you had your head back up here against the wall? Try to lean back for me. Oh no. Lean back. How much medication has he had? So 4 morphine. 4 morphine and 1 of Ativan. And 5 more. Oh, and then you had Valium earlier, right? Right, bud. Just lean your head straight back against the wall. I haven't pushed him. I'm sorry, bud. Try one side. Yeah, I'm trying to just, it's his right side. It's. Some other techniques, Dr. James? Ainda não conseguiu, gente. Can I do any? Is there anything I can do? No. Alright. Now put your head there. Push it back. So what do you mean by rotate? I'm going to push down on his right side and actually lift up on his left side. You can't put his teeth together if he's dislocated. I think you got it. Was his jaw pushed out a bit like that? Does he have an underbite? Underbite. Yeah. Is it better? All right. Okay. You got it, cool. Does that feel normal? So just don't open your mouth So wide. what did you do? What did So you I do pushed different? down on his right side and lifted up on his left side while I was rotating the body, the mandible, posteriorly. So it's pushing down and rotating like this. Pronto. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é um dedinho luxado. Vamos ver. Hello, everybody. Dr. Carlo Oger here for edxitvideo.com. This picture shows you a dislocated left fourth finger. Patient fell and the finger went the wrong way.
Patient actually was not in too much pain. This is the X-ray showing the dislocation. Absolutely no fracture. Patient was actually saying he didn't have any pain. Anyway, we did a thecal block, and which is a midline palmar side injection of numbing medicine, and just gave it a gentle tug and went right in. You can see the patient immediately felt better, fully able to move the finger. Pronto, gente. Vocês viram aí algumas luxações, e essas luxações foram reduzidas por médicos, tá bom? Não aconselho vocês reduzirem luxação de ninguém. André, e se eu for a pessoa que luxei alguma articulação, não aconselho você deixar ninguém a reduzir. Vá para o hospital, tá bom? Alguns traumas domésticos aí, tá? Principalmente com idoso, gente, tá? A gente está dando uma disciplina aqui de prevenção de primeiros socorros, e não é porque vocês estão no âmbito escolar que vocês também não têm uma função de repente ter informações e orientar as pessoas, principalmente as pessoas que estão próximas a vocês, tá? E idoso, tá? Principalmente, o índice é altíssimo, altíssimo de queda dentro de casa, tá? Então, piso antiderrapantes, cuidado com tapete, má iluminação, animais, calçados escorregadios, tá bom? Tomem cuidado com isso, porque o índice de fratura ele é alto. Atendimento a lesões musculoesqueléticas crônicas. É importante que você saiba que existe um processo inflamatório, tá bom? A inflamação ela é sempre um agente protetor, sempre é um agente protetor. Então tomem cuidado com o uso exacerbado de anti-inflamatórios. Eu sempre aconselho assim, o uso de anti-inflamatórios, o ideal é que eles tomem apenas na fase inicial. Tá? Dores que ficam prolongadas ou inflamações que ficam prolongadas por mais do que 5 dias, você tem que procurar ou o médico, ou às vezes o problema já não é mais agudo, tá? O problema já é crônico. Aqui são processos de inflamação, toda inflamação ela tem calor, rubor, edema, dor e perda de função. O objetivo da inflamação é tá, defender o organismo, tá, e promover o início da cicatrização, principalmente. Toda cicatrização, onde se tenha sangue naquele tecido, ela precisa iniciar com inflamação. André, por que você falou de sangue? Porque tem tecido que não tem sangue. E tecidos que não têm sangue não inflamam. Mas, André, tecido que não tem sangue cicatriza? Cicatriza, mas não por processos inflamatórios. Tá? Lesões musculares. Você tem algumas aqui. Cãibras. Cãibras, de maneira geral, gente, geralmente é distúrbio hidroeletrolítico. Uma boa parte das nossas câimbras são por desidratação, tá? Então, o simples ato, às vezes, de estar com consumo adequado de líquido, principalmente de água, é o nosso grande preventivo de cãibra, tá? Então, causas de cãibra, atividade física vigorosa, desidratação, tá? Alterações metabólicas, gestação causa muita cãibra. Bom, coloquei aqui a questão de prevenção, gente, e o alongamento talvez seja a grande polêmica aí, tá? Mas num primeiro momento, gente, alongamento não previne cãibra, tá? Professor, mas quando eu tiver com cãibra eu posso alongar? Pode, mas geralmente tem que ser um alongamento suave, e o que a gente vê é que a cãibra, ela não para porque você alongou, ela para porque você mexeu na articulação, tá? Mas cuidado com alongamentos extremos quando você estiver diante de uma cãibra. Ruptura muscular, né, que a gente vai chamar de distensão, ou também você pode chamar de estiramento, tá? Pode ser desde completa a incompleta, a gente tem grau leve, grau moderado e grau grave, tá?
E geralmente as rupturas, elas costumam ter uma cicatrização até que razoável, porém o índice de recidiva, ou seja, romper novamente, tá, ele é sempre maior. Então aí tem alguns tipos de lesão muscular, que pode ser desde uma distensão, uma contusão. Contusão é quando você bate no músculo e aquele local ele fica roxo, tá? Então, geralmente, aonde bateu é onde tem a lesão. Aquilo ali é uma contusão muscular. E nós temos as lesões que são induzidas pelo exercício, principalmente quem não tem muito costume. Acho que todo mundo aqui já deve ter feito um exercício e no dia seguinte estava podre, né? Estava cheio de dores musculares pelo corpo. Aquilo são lesões induzidas pelo exercício. E a dica que eu posso dar para você é: não fique em repouso. Se você tem dor muscular pós-exercício, faça um pouco mais de exercício. Claro, diminui o ritmo, diminui a intensidade, mas faz um pouquinho mais. Tá bom? Precauções, tá? Cuidado com alongamento, cuidado com massagem, tá? Porque às vezes eles podem piorar aquele local. Tendão. Você já deve ter ouvido falar de tendinite, né? O tendão ele cicatriza de forma horrível, gente, horrível. Por quê? Porque não tem muito sangue nesses locais. Tá? Então, o tendão, em média, tá? Quando você lesiona muito ele tem uma recuperação de 8 semanas. E a grande dica que eu posso dar para vocês é: fortaleçam os músculos para que os tendões sejam menos sobrecarregados. Fortaleçam os músculos para que os tendões sejam menos sobrecarregados. Exercício na tendinite, evitar exercícios que comprimam demasiadamente o tendão e diminuir as cargas, né, que vai para aquele tendão. Cartilagem. Cartilagem é um tecido que não tem sangue, gente. Qual que é o problema disso? Ele não cicatriza por vias inflamatórias, tá? Não cicatriza. Algumas terminologias aí com relação à lesão cartilaginosa. Condromalácia. Condromalácia nada mais é do que o amolecimento da cartilagem. Artrite. Artrite é a inflamação dessa cartilagem, tá? Mas não necessariamente da cartilagem, mas do tecido que está em volta dessa cartilagem. E artrose, que é um desgaste da cartilagem. Tá? Geralmente, a artrose já é osso tocando no osso. Os exercícios mais comuns para distúrbios cartilaginosos, tá? O ideal é que você conheça muito bem a biomecânica daquela articulação, principalmente para você evitar pressões e atritos desnecessários. Aí cresce muito os conceitos que vocês aprenderem em cinesiologia e biomecânica. Você tem que conhecer, na hora de prescrever um exercício, se aquele músculo sendo fortalecido, ele traz mais prejuízos ou ele traz mais malefícios. Na maioria das vezes vai trazer mais benefícios. Mas qual é o ângulo? Como é que eu controlo essa artrocinemática? Como é que eu faço com que tenha menos pressão naquela articulação? Tá? Lembra que cartilagem você sempre tem que evitar o excesso de pressão. Sempre. Uma dúvida que é muito comum entre vocês é saber o seguinte: quando é que eu uso frio, André? Quando é que eu uso calor nos meus clientes? Eles sempre me perguntam. Eu uso gelo? Eu uso bolsa de água quente? Como é que é esse negócio, hein? De maneira geral, bem simples, gente. Tudo que for agudo, ou seja, tudo que for, tipo assim, eu lesionei e nas próximas 72 horas, de 3 a 5 dias, use o gelo. Resfrie aquele local. Você precisa diminuir o metabolismo naquele local. Depois disso, qualquer sintoma que a pessoa tenha, o ideal é que você faça o oposto, que você dilate aquele local, porque provavelmente vai haver uma isquemia naquele local. Vai haver uma isquemia. E aí você precisa fazer com que chegue mais sangue. Para chegar mais sangue, você precisa causar uma vasodilatação. E aí você entra com calor, tá?
André, eu como educador físico posso orientar as pessoas a utilizar frio ou calor? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá bom? Atendimento a lesões agudas, né, botando um gelinho aí. A gente sempre aconselha a elevar o segmento, tá? Faz uma leve compressão aí com gelo. E esse é um protocolo muito utilizado, principalmente nos esportes, tá? Gelo, comprime, eleva e repouso, tá bom? Para a gente evitar com que o processo inflamatório ele progrida, tá bom? André, o que são dores crônicas? São dores que eu já tenho há muitos anos, muito tempo, mais do que o comum, e o problema ele não é por causa de um excesso de sangue, mas por falta de sangue naquele local. O que devo fazer? Calor. Com certeza, calor. Tá? Algumas formas de calor aí, infravermelho, bolsa de água quente. A massoterapia. Sempre tome cuidado com massagem. Massagem é gostoso, massagem é relaxante, massagem é agradável, traz uma sensação de bem-estar. Mas se você tiver uma lesão muscular, se você tiver uma lesão de cápsula, de tendão, dependendo do grau da lesão, a massagem ela pode piorar. Ela pode piorar. Porque você vai estar atritando, friccionando um local que já está irritado, já está inflamado. Tá? Então, tome cuidado. Show de bola. Deixa eu ver, será que eu ainda apareço aqui ou não? Tô aqui, né? Ó, olha eu aqui, olha eu aqui, olha aqui, olha aí. Bem, acho que vocês escutaram meu áudio, né? Todinho. Tá bom? Então acho que a gente finalizou a segunda aula aí. E é bem provável que a gente faça uma práticazinha depois. E vamos ver, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tá? Hoje é quinta-feira. Mas eu só vou soltar essa aula na segunda-feira para vocês. Tá bom? Valeu!